A paz do Senhor, amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, amém. Eu hoje quero te pedir de que você esteja abrindo junto comigo a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que é um texto bastante conhecido. A tradução que eu estou utilizando é a NAA, tá certo? Diz o seguinte: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Vamos orar? Pai, glorificamos e exaltamos o Teu nome, que é sobre todo nome, Senhor. Te pedimos perdão de todos os nossos pecados, e assim que nos tornemos dignos, Senhor, de falar não o que queremos, mas aquilo a qual Tu desejas falar conosco. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, e que aquilo que eu desejo falar seja substituído por aquilo a qual o Senhor tem de bradar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amados, é um texto bastante conhecido, onde a qual Deus está encorajando Josué após a morte de Moisés. E é interessante que Josué aqui está em luto, e alguns vão dizer que este luto passa aproximadamente 40 dias. E Deus vai encorajar a Josué. Por quê? Porque Josué, de certa forma, estava temendo e, de certa forma, também ainda em luto, por conta da morte de seu maior líder, a saber, Moisés. Mas uma coisa eu quero tratar aqui e falar acerca de, covardia. Sim, Deus não quer que nós sejamos covardes, tanto em termos de falar a palavra dele, quanto traduzir aquilo que ele tem determinado, ou até para pregar. Tem muitos que têm a oportunidade de pregar, mas se acovardam. Eu sei que é bem verdade, de que alguns são tímidos, alguns, têm até uma certa fobia de estar em público, mas olhando para a Bíblia, onde a qual Deus está conduzindo Josué, e ele vai dizer algo bem interessante: não te mandei eu, esforça-te. Com tudo isso, a covardia, ela é o oposto da fé. Se eu tenho fé, eu vou adiante, eu falo, eu não temo. Mas se eu sou covarde, eu me calo. Eu, muitas vezes, digamos assim, não consigo travar. Porque quando Deus nos chamou, Ele não chamou a gente para recuar. A própria Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 10, diz que o meu justo vive pela fé, e se ele retroceder, ou seja, se ele desistir, minha alma não tem prazer. Lembra quando o Senhor designou o exército para Gideão? O mais interessante é que Deus manda Gideão gritar e dizer: os covardes e medrosos, voltem. Hoje em dia é muita gente que tem cara de corajoso, rosto de corajoso, jeito de corajoso, fala de corajoso, mas são covardes. E eu não estou aqui para generalizar, nem tampouco para julgar, porque não cabe a mim isso. Deus é quem conhece o coração de cada um. Deus é quem conhece a intenção de cada um. Então, Deus não nos chamou para recuar, mas para avançar, para seguir em frente. Você está entendendo? E o inimigo, ele usa o nosso medo para nos paralisar. Sim, quando ele vê que alguém está com medo, ele coloca mais situações para que a gente tenha mais medo ainda. Mas Deus nos dá coragem para que a gente possa fazer a obra dele, conquistar, ir adiante, marchar. Entendeu? Porque o covarde foge. Qualquer coisa ele vai fugir rápido.
mas o corajoso ele sempre vai avançar. Olhando para a Bíblia, porque nós temos que ter por base a Bíblia e não um achismo ou o meu jeito de pensar, a Bíblia. Amém? A Bíblia fala sobre 10 espias, lá em Números capítulo 13, versículo do 31 ao 33. 10 espias que viram os gigantes e recuaram. Mas a Bíblia vai dizer que 2 homens não recuaram. E quem foram esses 2 homens? Josué e Calebe. Eles viram os mesmos gigantes, mas confiaram num Deus. Por quê? Porque se quisermos chegar à terra prometida, não temos que ser covardes. Eu falo isso no sentido espiritual e não no sentido carnal, se é que você me entende. Continue confiando que o Deus que fez a promessa é o Deus que cumpre. A covardia faz com que a gente veja o problema maior do que Deus. Mas a fé faz com que a gente veja Deus maior do que qualquer problema. Você está entendendo? E quando a gente muitas vezes tem medo, a gente perde muitas oportunidades de viver os milagres que Deus tem para cada um de nós. Sim, porque quando a gente muitas vezes teme as ameaças, as perseguições, a gente nunca vai conseguir viver aquilo que Deus tem determinado para nós. E novamente, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que o rei, qual foi o rei, pastor? O rei Saul perdeu o trono porque foi covarde diante de Golias. 1 Samuel capítulo 17. É bem verdade que existiram outros fatores que fizeram com que Saul perdesse o trono. Mas uma das situações foi o medo de Golias. Mas houve outras oportunidades, como por exemplo, quando Deus deu a ele uma ordem para matar, e ele terminou poupando a vida de quem Deus disse que era para ele matar. Outras situações onde as quais o profeta Samuel mandou que ele esperasse e ele terminou se precipitando. Então, são N e N fatores. Entretanto, Davi, cheio de coragem, não temeu ao gigante, aproveitou a oportunidade e se tornou rei. Na lógica humana, era impossível uma criança derrubar um gigante. Mas Deus é o Deus do impossível. E quando a gente teme ao que está por vir e não dar a Deus a devida honra ou, acima de tudo, a certeza de que Ele pode tudo, porque eu tenho certeza disso. Deus pode tudo, não tem nada que Deus não possa fazer. E muitas vezes a vitória que Deus tem para cada um de nós está escondida por trás de um medo que a gente precisa enfrentar. E novamente eu falo aqui, a gente não tem que ter medo do que Deus tem, mas a gente tem que colocar Deus na frente e lutar as nossas guerras, carregar a nossa cruz, negar o nosso eu, porque a coragem sempre virá da presença de Deus. Gideão se via como o menor da casa, mas Deus chamou ele de valente. Perceba de que Gideão não entendia a força que ele tinha e nem tampouco não sabia o quanto ele era por Deus tido como corajoso. Deixa eu falar algo para você acerca desta palavra. Muitas vezes a gente não sabe o quanto a gente é corajoso, mas as circunstâncias vão revelar quem é covarde e é corajoso. Moisés tinha medo de falar. E certa feita, o próprio Moisés queria passar para que Arão falasse no seu lugar. Mas Deus deu a Moisés a autoridade
A coragem não vem somente de nós mesmos, mas de saber que Deus está conosco. Porque uma coisa é eu sozinho, mas uma coisa é Deus comigo. Oh, glória! Sabe, deixa eu aplicar essa palavra para os dias atuais, de maneira de que você compreenda e ponha em prática. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente seja covarde. Sim, Deus não quer que nós sejamos covardes em viver a nossa fé. Deus quer que a gente viva em cada instante pela fé. Não seja covarde em tomar decisões que honram a Deus, porque Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Se há algo relacionado à minha fé e a Deus, vá em frente, entendeu? Não seja covarde em enfrentar seus medos e traumas e desafios, mas Deus é o Deus que nos capacita. A Bíblia diz, o Espírito Santo nos dá poder, amor e moderação, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ou seja, o covarde perde tudo o que ele tinha de receber porque temeu, mas o corajoso conquista tudo porque foi em frente. O medo, ele sempre vai tentar paralisar a nossa fé. Vai sempre tentar nos paralisar. Mas se nós tivermos fé, a gente enfrenta urso, leão e certamente venceremos com a ajuda de Deus. Deus está nos dias atuais, levantando homens e mulheres que não temem aos desafios, mas que acreditam que são escolhidas e escolhidas por Deus e que não fogem da batalha, mas avançam em nome do Senhor. Sabe por quê? A covardia é o túmulo dos sonhos, mas a coragem em Deus é a chave da vitória. Que você receba esta palavra, aplique ao seu coração e que seja edificado e edificada em nome de Jesus. Eu não estou aqui para te desanimar, mas eu estou aqui para te alegrar e te fazer, acima de tudo, entender que Deus está contigo. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Levanta a cabeça. Provérbios diz, glória a Deus. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então seja corajoso. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus.